Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de poder falar com você, falar para você nessa noite, nesse dia, a qual você estará assistindo esta aula. Eu sou o professor Pedro Henrique Tertulino e estou encarregado de estudar junto com vocês esse tema tão importante para a vida da igreja, que é a escatologia. A escatologia. Na aula passada, nós fizemos a definição do termo escatologia, que traz a ideia do estudo das últimas coisas. Escatos ou eschatos, mais o logos, traz a ideia do estudo dos últimos dias, o estudo das últimas coisas. Naturalmente, nós chamamos de estudo do Apocalipse. E nós podemos entender que é muito além do Apocalipse. O Apocalipse é um encerramento da Escritura, enquanto que a escatologia, ela sim vai abordar o Apocalipse, mas também ela vai fazer uma abordagem mais generalista, ao ponto de Gênesis a Apocalipse entender o que vai acontecer nos últimos dias. Nós entendemos um pouco da história da escatologia na aula passada, a qual você também tem acesso, e hoje nós vamos estudar a primeira divisão da escatologia. Eu não sei se vocês se lembram, você pode acessar o vídeo depois. No final da aula eu disse que a escatologia normalmente ela é dividida em escatologia individual e escatologia geral. A escatologia individual, ela trata daquilo que nós entendemos como o destino da vida humana como pessoa. E a escatologia geral vai tratar dos aspectos gerais. Hoje nós vamos então falar sobre a escatologia individual e entender o método que será utilizado na escatologia geral. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para entender a sua santa palavra. Amém. Quando nós falamos de escatologia individual, nós estamos falando disso. Nós estamos nos referindo, eu vou dar aqui a maximizar, a ideia do passar da vida. Todos nós nascemos, vivemos, e quando nós nascemos com a certeza de que um dia nós vamos morrer. Essa morte um dia vai chegar para todos, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas isso acaba sendo uma realidade enfrentada por todos. Não é fácil falar sobre isso, mas é uma necessidade, até porque faz parte da escatologia. É nesse período que nós estudamos aquilo que é chamado de estado intermediário dos mortos. Isso aqui é muito interessante. O estado intermediário dos mortos. Da morte até a ressurreição, que também é outra certeza que nós temos na Escritura Sagrada. A pergunta que fica para nós, o que acontece nesse período? Esse período é entendido aqui, esse período, como o estado intermediário. Intermediário porque está entre a morte e a ressurreição final. Essa é a nossa abordagem nesse momento da aula. Nós temos a doutrina católica que tenta explicar o estado intermediário chamada de purgatório. Na doutrina católica do purgatório, você tem a alma da pessoa que foi batizada e que está esperando até que os seus pecados sejam purgados. É importante lembrar que na compreensão católica, a pessoa, ao ser batizada, a alma dela é liberta da culpa, da condenação do pecado. Porém, a alma dela não é liberta da culpa do pecado. Então você tem essas duas instâncias a qual o catolicismo romano entende a questão do pecado. Ao ser batizado, a pessoa
ela é liberta da condenação do pecado, mas ela não é liberta da culpa do pecado. O que vai acontecer a partir do momento que essa pessoa pratica boas obras? E quanto mais boas obras essa pessoa pratica na vida, menos tempo ela vai passar no purgatório, que é purgar os pecados, a culpa dos pecados. Claro que não tem base bíblica, não tem nenhuma sustentação bíblica. A doutrina do purgatório é muito mais uma tradição da igreja. Da perspectiva protestante, é uma forma da igreja conseguir angariar fundos dos fiéis, porque aquelas almas que iam para o purgatório podiam ser salvas mediante o pagamento das indulgências, que era o perdão da culpa dos pecados. Mas é uma tentativa de explicar o estado intermediário dos mortos. Nós temos também a outra heresia conhecida como psicopaniquia. Deixa eu abrir aqui para que vocês vejam. Quando eu falo de psicopaniquia, eu estou me referindo à doutrina entendida como o sono da alma. O sono da alma. Essa é uma doutrina que normalmente é ensinada pelos adventistas do sétimo dia e pelas testemunhas de Jeová. Nessa doutrina, você tem a ideia de que a pessoa, ao morrer, ela entra num sono, num estado de sono profundo. E assim, ela acaba sendo poupada daquilo que a eternidade reserva até a ressurreição. Isso também é muito difícil de definir, até porque a Escritura Sagrada ela não tem muitas informações sobre esse estado intermediário. O que ela tem nos faz pensar algo diferente do que as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia ensinam. Apenas para que você entenda que não é só a igreja cristã de linha ortodoxa que tenta explicar o estado intermediário dos mortos. Isso também é explicado por essas seitas heréticas que tentam deturpar o sentido da palavra de Deus. O próximo ponto é entender o estado intermediário dos mortos na nossa perspectiva. E para nossa perspectiva, nós vamos dividi-la em duas partes. Na nossa perspectiva, nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira é entender o estado intermediário dos mortos antes da ressurreição, e da ressurreição de Cristo, o nosso Senhor, isso no Antigo Testamento, e entender o estado intermediário dos mortos depois da ressurreição de Cristo. Então nós temos esses dois cenários para abordarmos. Nós temos aqui, e aqui é muito interessante, eu acredito que isso aqui poucos tenham visto, os que tenham visto podem se aprofundar nesse entendimento. Antes da ressurreição de Cristo, todos os mortos, todos, justos e ímpios, iam para o Hades. Hades, que é uma palavra grega, que equivale à palavra hebraica Sheol. Ambas as palavras significam lugar dos mortos. Então, a pessoa que morria antes da ressurreição de Cristo, ela ia para o Hades ou para o Sheol. Essa ida para o Hades ou para o Sheol era tanto para o justo quanto para o ímpio. E de onde vem isso? Essa é uma tentativa dos judeus explicarem o que acontecia com a alma. E por que nós estamos nos valendo dessa explicação? É porque o próprio Jesus vai usar essa explicação em Lucas 16. Ele vai contar a história, alguns erroneamente chamam isso de parábola, não é uma parábola, é uma história. Lucas 16, dos versos 19 ao 31.
Jesus conta a história de um lugar dos mortos que havia a separação desse lugar por um abismo. Eu já vou mostrar um desenho para que vocês possam entender melhor. Mas aqui eu preciso explicar o texto para que você entenda, de um modo geral, como era o lugar dos mortos, o estado intermediário dos mortos antes da ressurreição. Os justos que morriam, eles ficavam no seio de Abraão, que pela tradição judaica também é chamado de paraíso. O seio de Abraão representava o descanso da promessa da terra prometida, aquilo que é mais ou menos igual ao que estava lá no Éden, no paraíso. Então há um vislumbre da eternidade aqui. E os ímpios ficavam em um lugar de sofrimento. Você vai ver que uma palavra que se repete muito nesses versículos de Lucas 16 é o termo tormenta. Não suporto essa tormenta, estou aqui nessa tormenta. Essa expressão tormenta tem um significado muito sombrio. E o que é importante, ambos depois da morte ficavam em um estado consciente. Então a ideia adventista das testemunhas de Jeová de que a alma está em sono depois da morte é um engano. Por quê? Porque em Lucas 16, tanto Lázaro quanto o rico, eles estão conscientes de tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante, pessoal. Consciência. Então, o estado depois dos mortos, então a pessoa ao morrer, na antiga aliança, no Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, esta pessoa ficava num estado de consciência. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo, seja para o bem, seja para o mal. Então esse é o desenho. Recapitulando, hoje nós estamos abordando a escatologia individual. Essa escatologia individual, ela trata principalmente do estado intermediário dos mortos. Existem duas tentativas de explicar esse tema, uma a partir do catolicismo, outra a partir das testemunhas de Jeová e dos adventistas do sétimo dia. Por parte dos católicos, existe a teoria do purgatório. As almas ficam purgando os seus pecados antes de entrarem no paraíso. E por parte dos adventistas do sétimo dia, por parte das testemunhas de Jeová, a alma fica dormindo, depois que morre. Isso é chamado de psicopaniquia. Nós estamos entendendo que a explicação sobre esse estado intermediário dos mortos vem do próprio Cristo, quando vai contar a história do rico e do Lázaro. Lázaro era um mendigo, o rico era um rico, e ambos morreram e tiveram o seu destino eterno selado por aquilo que eles faziam em vida. O rico, por ser um homem que nunca temeu a Deus, ele vai para o inferno sofrer de forma consciente, e o Lázaro, ele vai para o céu, para o paraíso, por ser durante a vida um homem temente a Deus. É importante entender que ele não vai para o paraíso porque ele é pobre, mas sim porque ele era temente a Deus. Tá bom? Então, esse é o quadro antes da ressurreição. Aí, depois da ressurreição de Cristo, todos os justos que estavam no lugar dos mortos foram levados para o paraíso. Já você vai entender melhor. E esse paraíso também é chamado de terceiro céu. Nós vamos ler aqui alguns textos mostrando essa relação. Deixa eu acessar aqui com a minha Bíblia. Aqui eu tenho esses textos juntos com vocês. Vamos primeiro em Efésios. Paulo está explicando a ascensão de nosso Senhor Jesus depois da sua ressurreição. A explicação de Paulo é deveras interessante. Por quê? Porque diz assim: por isso diz,
quando ele subiu às alturas, isso é, ressurreição e ascensão, levou cativo o cativeiro. Não é levou cativo os cativos, mas o cativeiro, onde todas as pessoas estavam presas contra a sua vontade, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Então, no relato de Paulo, no momento em que Jesus morre, ele passa pela morte e na sua ressurreição e ascensão faz com que essas pessoas, que eram muitas pessoas, que estavam no mundo dos mortos, no paraíso, sejam levadas para o terceiro céu. Pastor, está ficando confuso. Eu concordo que não é um tema tão simples. Mas eu quero mostrar para vocês aqui um desenho. Esse desenho talvez explica melhor o que eu estou tentando falar para vocês. Beleza, então nós temos aqui o Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo. Quando a pessoa morria, ela ia para a sepultura. A sepultura recebe o corpo físico. Pó volta para o pó, porque assim é o final da vida do homem. E no mundo dos mortos, você tem aqui o Sheol, ou Hades, né? Sheol, Antigo Testamento hebraico, Hades, Novo Testamento grego, que recebia a alma da pessoa enquanto ela morria. Então o corpo está na sepultura, veja aqui, o corpo está aqui na sepultura, a alma vai para o mundo dos mortos. No mundo dos mortos, que o mundo dos mortos aqui é representado por esse quadro, melhor esse retângulo, havia dois lugares, o seio de Abraão, para a qual pessoas que temiam a Deus e esperavam o Cristo que viriam eram levadas, e o inferno, que é o lugar de sofrimento e de dor. Elas estavam aqui separadas por um abismo. Esse abismo, conforme é descrito em Lucas 16. Você pode ler lá em Lucas 16, você vai ver isso melhor. Isso antes da ressurreição. Então acontecia tudo isso. A pessoa morria, o corpo ia para a sepultura, a alma ia diretamente para o seio de Abraão. Tudo isso estava sob o domínio de Satanás, o domínio do diabo. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. O texto nos fala sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia e fazer a leitura. Eu estou acessando a minha aqui. Eu vou ler com vocês. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então todas as pessoas estavam presas a esse domínio, por quê? Porque Jesus ainda não havia ressuscitado. Porém, com a vinda de nosso Senhor, sua vida irrepreensível, sua divindade, sua humanidade, sua morte, sua ressurreição, Jesus ele pega, perceba aqui, ó, ele pega todos os crentes que estão aqui no seio de Abraão, na ocasião da ressurreição, o texto que nós lemos, e leva essas pessoas para o terceiro céu, conforme está descrito em 2 Coríntios 12, verso de número 14, 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 14. É nesse momento que que Paulo fala que as pessoas, que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso de Deus e viu coisas das quais não é lícito ao homem falar. Em Apocalipse 6, o terceiro céu, que também recebe o nome de paraíso, é chamado de almas debaixo do altar.
Diz o texto que existem muitas almas com roupas brancas e compridas, representando a santidade, que estão debaixo do altar repousando, aguardando a ressurreição dos seus corpos. Perceba que o corpo físico ainda continua na sepultura, mas as almas das pessoas que morrem em Cristo já estão no céu, deleitando-se da salvação e do gozo do descanso que só a vida eterna pode proporcionar. Então, a ideia de que morreu, a pessoa foi para um lugar melhor se ela creu em Jesus para a vida eterna. É aí que ela vai para o céu descansar. Enquanto isso, o corpo aguarda a ressurreição. Quando que ocorrerá a ressurreição? Por ocasião da segunda vinda de Jesus. Quando a trombeta soar, ele trará a ressurreição, vida aos mortos. Aí os corpos ressuscitarão, essas almas voltarão aos corpos, vão ressuscitar para serem transformados completamente, para estarem com Jesus para sempre no novo céu. Então essa seria a escatologia individual. Nós temos ainda o inferno, que continua recebendo as muitas pessoas que descem à sepultura sem crerem em Jesus. Aí você tem esses textos que mostram esse estado de condenação que essas pessoas vivem. E vivem sofrendo, tá bom? É importante que você olhe para o texto de Lucas e veja o inferno como uma coisa real e que traz muito sofrimento para a vida das pessoas. Ok, pessoal? Se você fosse destacar algumas coisas sobre o inferno, a primeira delas é que é um lugar que é real. Nem sempre o que é real é físico, tá bom? É importante isso. Às vezes a pessoa acha que o inferno é um abismo cheio de fogo. Essa linguagem usada na Bíblia Sagrada é uma linguagem associada à compreensão da geografia de Jerusalém. Ao sul de Jerusalém havia um depósito de lixo, no vale de Inom. E lá a forma de incinerar lixo era por meio do fogo. O fogo vivia queimando. Então as pessoas acreditavam que aquilo era o lugar mais perto do inferno que as pessoas poderiam viver. Mas a ideia do inferno é que ele é real, não necessariamente físico. Ele, infelizmente, não tem saída. O rico que entrou lá não consegue sair. Uma outra lição é que ele sempre está disposto a receber mais gente. Assim era o medo do rico, quando ele, de forma desesperada, trouxe a ideia de que o Senhor deveria dar a ele a Lázaro, a chance de voltar e falar para os seus irmãos que viviam da mesma forma que ele. E a única forma de nós não irmos para lá, conforme o próprio Deus disse no texto, é ouvindo a palavra de Deus e crendo para a vida eterna, crendo e praticando. Então, essas são minhas considerações sobre a escatologia individual. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido, assistam várias vezes. É um tema complexo, é um tema muito denso, é um tema que exige de nós uma capacidade de absorção para que a gente possa ir para o próximo passo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Nós vamos passar agora para a segunda parte, que vamos falar sobre a escatologia geral. Ok, pessoal, então vamos passar para a segunda parte, da qual nós vamos falar sobre a escatologia, agora começar a falar sobre a escatologia geral e o método que nós vamos abordar. Então você é o nosso convidado especial para continuarmos aí nessa jornada de estudos da Palavra de Deus. Como nós já definimos o termo escatologia, traz a ideia do estudo das últimas coisas, ou estudo dos últimos dias. Importante
que tenhamos essa compreensão. Nós estamos entendendo a história da escatologia, estamos entendendo a escatologia individual, isto é, para onde as almas das pessoas vão depois que elas morrem, antes da ressurreição final. E agora nós vamos entender, basicamente, o método que nós vamos utilizar para estudar. Basicamente, todo estudo escatológico está baseado na interpretação do milênio. O milênio, que é descrito em Apocalipse 20, dos versos 1 ao 9, e o significado dessa expressão, do latim mille, trazendo a ideia de 1000, e annus, trazendo a ideia de ano, é a interpretação sobre o período de 1000 anos descrito em Apocalipse. Isso também é conhecido como o reino de Deus. Nós entendemos na primeira aula que o reino de Deus ele já veio, mas ainda não foi consumado. Isso é importante, tá bom? Ele já veio, mas ainda não foi consumado. E hoje nós vamos entender as visões que existem sobre o milênio, as interpretações, e também vamos procurar entender, qual é a visão que nós, o CT-BARI, vai seguir. Isso vai influenciar diretamente a maneira que nós vamos interpretar o texto bíblico, ok? Então, as 3 principais escolas estão divididas dessa forma: o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. É importante entender que a ideia do milênio está presente em todas. Então, é uma interpretação que essas escolas têm sobre o milênio. A ideia do amilenismo, nós entendemos, é a ideia de sem milênio, né? Não há um milênio literal, apenas algo simbólico. O pós-milenismo está associado à ideia do depois. Isso vem depois que tudo estiver feito, vem o milênio. E o pré-milenismo traz a ideia do antes. Então essas preposições elas fazem todo o sentido na interpretação. Jesus vem antes do milênio. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Para vocês conseguirem entender. Mas nós vamos passar por cada uma delas. Então temos aqui o amilenismo. Como disse no slide anterior, o amilenismo traz a ideia de que não existe um milênio. Algo que não existe sem o milênio. A interpretação na definição do Hamilton é: o reino milenar de Cristo iniciou-se na sua ressurreição dentre os mortos e vai durar até o momento da sua segunda vinda, entre as nuvens no final desta era. A ideia é que Cristo reina no coração de seu povo, e esse período de 1000 anos é simbólico. É por isso que nós temos o amilenismo aqui, sem um milênio literal. E sua vinda, dará a vida eterna aos justos e a condenação aos ímpios. A vantagem do amilenismo, ele é muito simples de explicar. Então, ele não entra em muitos detalhes. É basicamente isso. Jesus morreu e ressuscitou. Em todo esse período que Jesus está reinando na igreja, no coração da igreja, isso é entendido como o milênio. Os 1000 anos não é um número exato. No caso, nós já passamos aí de 2000 anos, porque estamos em 2020. Então não é um número exato. Apocalipse 20 fala que ele reinará por 1000 anos. Na interpretação milenista, 1000 anos é um longo período de tempo. No caso, está indo agora para 2020 anos. Então, essa é a interpretação amilenista. Quando esse período terminar, ocorre a volta de Jesus e dá início à eternidade. Ok? Então essa é a visão amilenista.
Quem que defende essa visão? Basicamente, os teólogos reformados. O Leandro Lima, que é um grande teólogo que estuda escatologia, o Hernán Dias Lopes e o Augustus Nicodemos Lopes. Todos esses escritores, teólogos, são indicados para vocês no CETEBARE, mas quando nós chegamos à escatologia, nós vamos ter que olhá-los com um olhar diferenciado, no seguinte aspecto, de que a visão deles não é a visão defendida pelo CETEBARE e não é a visão defendida pela maioria das igrejas pentecostais. Mas nós respeitamos, nós consumimos o material deles, nós ouvimos suas pregações, mas nesse aspecto escatológico há uma diferença de visão. Ambos precisam ser respeitados. O que nós concordamos com os amilenistas? Que Jesus vai voltar. Então nós não temos no que discordar isso. Então há uma convergência e não uma divergência. A próxima visão é o pós-milenismo. Como eu já disse, o pós traz a ideia do depois. É a visão de que Jesus vem depois do milênio. Vocês não reparam essa escrita, não? É que é só para que vocês possam anotar aí, fica mais fácil para vocês entenderem. É a perspectiva de que Cristo voltará no final de um longo período de justiça e prosperidade. A semelhança dos amilenistas, os pós-milenistas entendem a era atual como o reino de Deus. Entretanto, eles não consideram o reino de Deus apenas nos corações dos crentes, mas também como tendo impacto na sociedade. E esse reino não será implantado por Cristo, mas sim por sua igreja. Aí você vai ver que tem uma diferença. Os amilenistas acreditam num período simbólico de 1000 anos. Os pós-milenistas também. Porém, os amilenistas acreditam que Cristo governa a partir da sua igreja e chegará o dia que ele voltará pondo fim a toda a injustiça no mundo. Os pós-milenistas defendem que Jesus virá somente depois que a igreja cumprir o seu papel de estabelecer a justiça e restabelecer o governo do mundo. Essa visão ela foi desenvolvida no período do Grande Avivamento nos Estados Unidos, no século XVII. E a impressão que dava é que realmente tudo aquilo era um prelúdio do reino de Deus. O problema é que passou-se aí quase 300 anos e as coisas não aconteceram. Quando que essa visão caiu em descrédito? No período da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. O homem mostrou toda a sua maldade, toda a sua selvageria, e a igreja se mostrou incapaz de transformar corações para que Cristo venha reinar. Nós temos aqui um desenho que mostra para vocês a diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo. Jesus ressuscitou, como está aqui, e a igreja está implantando o reino de Deus. Quando a igreja terminar de implantar o reino de Deus na terra, Cristo volta. E assim o estado eterno acontece. Então perceba que a segunda vinda de Cristo nessa visão não depende de Cristo, depende da igreja. E aí nós vamos ter dificuldade para interpretar isso. Como eu disse, essa visão ela é simples, mas ela desconsidera muita coisa que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Cristo, principalmente quando ela afirma que Jesus é o autor, é o Senhor da vinda, e não a igreja. Então, quando você atribui, como no pós-milenismo, a vinda de Cristo à igreja, você está tirando de Jesus essa autoridade e dando aos homens, e como se Jesus dependesse de alguma coisa nossa. Os defensores dessa visão são teólogos reformados, mas reformados de linha puritana. John Owen, o Jonathan Edwards e o Sproul Jr. A terceira visão comum também é o pré-milenismo. É uma interpretação de que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do seu reino literal de 1000 anos sobre a Terra. Depois de sua intervenção vitoriosa na história,
Cristo reinará pessoalmente a partir de seu trono em Jerusalém, gerando um tempo de paz, prosperidade e justiça por 1000 anos literais. Esses 1000 anos literais é entendido como um período da qual a terra dada a Abraão será restaurada. Qual que é a vantagem dessa visão? Ela não é fácil de entender, mas ela leva em consideração todos os escritos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Aqui você tem o pré-milenismo, está escrito aqui clássico, você já vai entender o porquê. Está acontecendo a era da igreja, Jesus morreu e ressuscitou. A qualquer momento a igreja será arrebatada, receberá os seus corpos, os mortos, os vivos e os mortos serão transformados. Aí Jesus volta à terra, onde ele estabelece 1000 anos de governo, a qual todas as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas. Para que esse governo aconteça, Satanás será preso por 1000 anos. Está aqui, ó, a cadeia do bicho. Depois desses 1000 anos, ele será solto, vai se rebelar contra Cristo, será julgado, e aí acontece o famoso juízo final, o grande trono branco, para a entrada do estado eterno. Pode assustar tudo que eu estou falando agora, mas daqui a pouco você vai entender melhor, tá? Aqui nós estamos lançando o panorama para você entender onde que nós vamos chegar nos nossos estudos da escatologia. Aí nós temos hoje um outro tipo de pré-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, que é basicamente o que o C.T. Barry ensina. Jesus morre, ressuscita, a igreja está pregando o evangelho, está indo para 2000 anos. A qualquer momento a igreja será arrebatada, será levada ao céu. Quando a igreja estiver no céu, vai iniciar a grande tribulação na terra, isso por um período de 7 anos. Você vai entender na próxima aula por quê. Depois desses 7 anos, Jesus vai voltar na terra, amarrar Satanás e dar início ao milênio. E depois desses 1000 anos, ele será solto, do qual será eternamente lançado no abismo. E aí começa a eternidade. Novo céu e nova terra. Então, por que essa visão ela é entendida hoje pelo C.T. Barry como uma visão bíblica, uma visão que nós podemos confiar? Primeiro porque ela é bíblica, ela está arraigada na Escritura Sagrada. Segundo porque Jesus tem um controle sobre tudo, na sua morte, na sua ressurreição, na igreja, no arrebatamento, na tribulação, na sua segunda vinda, no milênio e no juízo final. E terceiro porque ela leva em consideração a interpretação histórico-gramatical da Escritura Sagrada, que é o que nós vamos estudar na próxima aula. Os defensores dessa visão são teólogos renomados no aspecto escatológico, o Nelson Darby, conforme disse para vocês na aula passada, o Thomas Ice e o Dwight Pentecost. No Brasil, quais são as igrejas que defendem essa visão? 99% das igrejas pentecostais. 99%. Então há uma grande possibilidade da sua igreja defender o pré-milenismo dispensacionalista. Nós encerramos afirmando por que é importante estudarmos a escatologia nesse viés pré-milenista dispensacionalista. A adoração contínua a Deus, o Senhor está no controle de tudo. Nós precisamos servir a Deus com mais zelo e amor, porque Ele está voltando. Por mais que pareça tudo estar confuso e bagunçado, nós precisamos manter a alegria, porque nosso Deus está no controle de tudo. Esse Deus que buscará a sua igreja, buscará uma igreja santa. Depois da morte não é só caixão, tem vida ou morte.
E toda vez que nós tomamos o conhecimento sobre o fim da história e como Deus tem o controle total, onde cumprirá com o poder toda a sua vontade, nós voltamos ao primeiro ponto aqui. Nós nos rendemos em adoração contínua a esse Deus. Amém, queridos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até aqui, nós estudamos a escatologia, o estudo das últimas coisas, a escatologia individual, o estado intermediário dos mortos, e hoje definimos o método, qual será o método utilizado, no caso nosso, será utilizado o estudo pré-milenista dispensacionalista. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Obrigado a todos.